Cara, olha só que absurdo. E aqui não é um comentário como advogado, é como alguém que está acompanhando o julgamento e percebeu, obviamente, algo que está na cara, que é a forma tendenciosa como foi colocada a situação. Esse delegado foi chamado ao julgamento para se manifestar sobre o inquérito policial que ele comanda. E seguia, de uma forma já estranha, mas seguia. Só que aí, do nada, ele resolve falar o seguinte, sem ser perguntado, e inclusive dizendo que não fazia parte do julgamento, ele traz uma curiosidade, que é o fato de que o Palmeiras e o Flamengo estavam empatados em pontos e vitórias em um dado momento do campeonato. E ele complementa dizendo que o cartão amarelo do Bruno Henrique poderia decidir o campeonato. Eu faço uma ressalva até algo que não constou no relatório, tomei ciência depois disso. Uma situação muito curiosa é que a partida era disputada em novembro, 1º de novembro de 2023, certo? E aí alguém suscitou, mas não é manipulação ou algo do gênero, é desconhecimento, mas faltando 3 rodadas para o término do campeonato, Flamengo e Palmeiras eles estavam empatados em número de pontos, vitórias, e havia até uma proximidade, salvo engano, dos outros critérios de desempate. Ou seja, esse cartão, a depender de eventual, né, que as equipes terminassem empatadas, ela poderia, inclusive, decidir o campeonato. Pela ordem, excelente, pela ordem. Isso aí é uma opinião do delegado que não cabe aqui. Me desculpe. Aí é uma opinião dele. Aí é uma questão que a gente tem que trazer os fatos que foram investigados e não uma opinião sobre o que pode ser o resultado da aplicação do cartão amarelo, com todo respeito. Ou seja, uma opinião dele que foi, inclusive, rebatida pelo advogado do Flamengo, o Michel. Isso é tão absurdo, que além de denotar claramente a parcialidade do delegado, demonstra também a total falta de conhecimento e noção do mesmo. E até certo ponto, uma certa leviandade. Afinal de contas, além dos pontos e das vitórias, tem uma série de outros critérios antes de chegar nos cartões, inclusive saldo de gols. E quem viveu aquele campeonato lembra que a diferença de saldo de gols era muito grande. E terminou aquele campeonato com 17 gols de vantagem para o Palmeiras. Mas calma, fica pior ainda. Porque além do saldo de gols, tem os gols prós, que deixa mais difícil ainda o campeonato ser decidido pelo cartão. E, para piorar de vez a situação dele, existe um critério chamado confronto direto. E no confronto direto, o Flamengo venceu o Rio por 3-0 e empatou em São Paulo por 1-1. Ou seja, era impossível o cartão decidir o campeonato. Ou seja, uma manifestação, no mínimo, infeliz e, com certeza, absurda do delegado responsável pelo inquérito. No 243 é atuar deliberadamente contra a equipe que defende. Pois bem, você vê que na hora que o delegado de Polícia Federal comentava o seu entendimento de que o desempate dos cartões amarelos poderia prejudicar a equipe, com todo respeito ao nobre advogado e à declaração do clube, temos que refutar que não houve, ou que não tinha um risco de um prejuízo para a equipe que defende.